Vamos então começar. O tema de hoje é comunicação assertiva. Foi uma proposta feita pela Cris e que eu achei muito pertinente, porque eu acho que a nossa comunicação, no final das contas, é o que faz com que a gente tenha sucessos e insucessos na nossa vida. Depois da nossa comunicação, a gente tem a nossa avaliação de todos os nossos processos. E tudo na nossa vida parte de uma comunicação. Então, eu venho aqui falar um pouco sobre a comunicação assertiva e como a gente pode, de alguma forma, desenvolver isso na nossa vida. Porque todos nós temos uma forma de nos comunicar. Nem sempre ela é assertiva, mas ela pode se tornar, a maioria das vezes, assertiva. Então, vamos lá. Eu gostei muito dessa citação, porque, no final das contas, ela traz um resumão de como a gente tem que olhar para a comunicação, né? A comunicação é linda em todas as suas formas, mas para cada uma delas existe a ocasião certa. Isso quer dizer que até quando a gente fala da comunicação assertiva, a gente precisa pensar que existe sempre um momento em que a gente está vivendo. Então, assim, será que até a comunicação assertiva é boa para todos os momentos, todos os lugares, todas as situações? E eu já dou a resposta, não. Na verdade, nada na nossa vida vai estar sempre 100% certo. A comunicação, ela existe muitas formas da gente poder se comunicar. Uma delas é a comunicação assertiva. Claro que, dentro da comunicação assertiva, você pode transitar entre os estilos de comunicação, mas nem sempre, não vai ser 100% do tempo que essa vai ser a forma de se comunicar mais adequada. Então, a gente sempre tem que pensar no contexto que a gente está falando, quando a gente fala de comunicação. O que é comunicação? Esse termo é um termo que vem do latim, significa compartilhar, trocar opiniões, tornar comum. E, no final das contas, a comunicação é uma das características que nós temos enquanto seres humanos, uma comunicação intencional. Nós também temos as comunicações que não são intencionais, que entra mais no caminho da comunicação não verbal. Claro que a gente pode intencionalizar também a comunicação não verbal, mas a comunicação verbal é uma comunicação estruturada, tanto a verbal quanto a escrita, né? Quando a gente fala de estrutura, a gente fala de uma forma que nós podemos fazer com que os outros nos compreendam. Então, existem regras na nossa forma de falar e existem regras na nossa forma de escrever. Esse também é um dos grandes motivos, entrando um pouquinho mais com a psicologia nesse primeiro momento. Eu sempre digo para todos os meus clientes de clínica, e compartilho com vocês porque é bom, na verdade, falar, escrever sobre o que se sente é uma forma natural da gente se alinhar internamente, emocionalmente, psicologicamente. Porque quando a gente sente, quando a gente vive internamente um sentimento, um pensamento, qualquer tipo de questão, a gente vive isso primeiro sem palavras. É sensação, é sentimento, é emoção. Quando a gente coloca isso em palavras ou na forma escrita, a gente faz com que, se uma outra pessoa ler o que eu escrevi sobre o que eu estou sentindo, a outra pessoa vai ser capaz de minimamente compreender o que aconteceu. E só pelo fato de eu estruturar a partir de regras, eu também alinho em mim tudo o que eu estou sentindo. Então, a partir da fala e da escrita, esse também é um dos motivos pelo qual, por exemplo, o processo terapêutico tem extrema validade. Porque a gente vive muito e muitas vezes a gente não fala sobre o que a gente vive. Então, fica tudo dentro da gente sendo experimentado sem uma organização. E a comunicação traz isso para a gente. Bem, antes da gente falar especificamente da comunicação assertiva, é importante a gente olhar para a comunicação e ver que ela tem muitos componentes. Não são só esses, tá? Mas esses são os mais importantes e é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Existe, obviamente, o emissor e o receptor. O emissor
ele vai estar passando alguma informação e o receptor vai estar recebendo essa informação. Nesse meio, entre o emissor e o receptor, a gente tem o canal de comunicação, os códigos de comunicação, a mensagem, ruídos que possam acontecer, o feedback, e uma coisa que não está aqui é o contexto. Também existe o contexto, que sempre vai estar inserido em todo o processo. Então, vamos lá. O emissor, como eu disse, é aquele que emite uma mensagem para uma ou mais pessoas, um ou mais receptores. Então, hoje aqui, eu sou a emissora de uma mensagem e vocês são os receptores. O contrário também pode acontecer. Por exemplo, um grupo musical. Quando eles cantam uma música em conjunto, aquele grupo é o emissor de uma mensagem. E você que está lá no seu fone de ouvido, ouvindo, você está recebendo, então você é o receptor. O que eu quero dizer é que não necessariamente o emissor, nem o receptor, o receptor vai ser somente uma pessoa. Pode ser uma instituição, enfim. Na verdade, a gente tem que focar que sempre na comunicação, o foco é o que está se comunicando, o que está querendo, que mensagem a gente está querendo passar. Então, se existe um grupo de pessoas que quer passar uma mensagem, essa pessoa é o emissor e quem está recebendo é o receptor. O canal da comunicação é o meio pelo qual a gente escolhe para passar essa comunicação. Eu já falei de 2 quando a gente começou, que é a fala, a escrita, existe o computador, existe os códigos, né? Porque existem canais que são... Os códigos, inclusive, é o próximo item. Mas os códigos no sentido de que, dentro da comunicação não verbal, a gente também tem mensagens que são aplicadas, tipo, em painéis. Num painel, não necessariamente vão ter coisas escritas, então podem ter informações não verbais também. Então, esse canal, ele vai trazer informação, não necessariamente verbal. Perfeito. Era isso. Código. Código são os signos. Por exemplo, a língua portuguesa é um código. A língua inglesa é outro código. Isso é importante, porque, assim, o código, quando a gente fala que a linguagem é um código, a gente tem que entender que é mais específico. Porque, assim, sim, a linguagem é um código, mas de que linguagem a gente está falando? A linguagem das pessoas dos surdo-mudos é uma linguagem não verbal e também é uma linguagem. Então, assim, não necessariamente a linguagem é sempre verbal. Ruído. Ruído é extremamente importante. Pode falar. Eu escutei. Não, sou eu, Cristiane. É só para falar que tem uma que se chama da paraverbal também, né? Porque é a entonação de voz. Às vezes a gente também tem uma entonação de voz que pode ser, às vezes, agressiva, né? Exatamente. Ou um agressivo passivo, né? E pode criar um ruído, às vezes um conflito, enfim. Total. Comentário. Isso que você está falando, Cris, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Na verdade, esses são um dos estilos de comunicação. Na verdade, o tom de voz, ele está dentro de todos os estilos. O tom de voz, ele faz parte da nossa comunicação e ele, no fundo, ele é considerado dentro da comunicação não verbal, porque ele pode estar dentro de uma entonação até sem ser uma fala, né? Às vezes as pessoas fazem umas coisas que comunicam, mas não necessariamente é uma palavra. Então, assim, o tom de voz ele pode estar permeando tudo. E Exatamente. Sim, no final das contas, quando a gente fala de ruído, também os estilos de comunicação trazem ruídos, principalmente passivo-agressivo, né, que trabalha com a dualidade. Quando ele trabalha com a dualidade, no final das contas, ele traz uma interferência muito grande. Porque, como aqui na figura que eu trouxe, é exatamente isso. Porque, no final das contas, quando tinha uma frase que o pessoal da minha faculdade brincava muito, que era assim, comunicação não é o que eu digo, é o que você entende, né? Então, assim, o objetivo da comunicação é você passar uma mensagem.
Se você está passando uma mensagem e tem uma interferência, faz com que a outra pessoa compreenda outra coisa, então, na verdade, a comunicação foi o que ela entendeu, né? Eu não consegui passar efetivamente o que eu queria comunicar. E muitas vezes isso está ligado aos ruídos. E ruído pode ser muita coisa, pode ser, por exemplo, a gente está falando no telefone e realmente ter um ruído dentro da ligação. O ruído pode ser uma buzina, o ruído pode ser uma dificuldade na fala, o ruído pode ser uma tosse. Eu, quando tinha 12 anos, eu fui expulsa de uma apresentação porque eu estava com uma crise de tosse. E o cara que estava fazendo lá era uma apresentação de poesia, dentro da cultura inglesa, uma escola de línguas. E o cara parou a apresentação dele e pediu para me retirarem, porque o meu ruído estava interferindo na comunicação dele, né? No que ele queria passar, ele não estava conseguindo se concentrar. Enfim, os ruídos existem e estão aí na nossa vida o tempo todo, em qualquer tipo de comunicação. No final das contas, é impossível não comunicar. Até calado, a gente está comunicando, né? E o feedback, que é algo muito importante, porque no feedback você vai ter a confirmação ou não de que você conseguiu passar a mensagem que você gostaria. Então, quando você passa uma mensagem e o outro, o receptor da mensagem, te devolve o que ele compreendeu, isso é extremamente importante, porque você vai confirmar se você efetivamente conseguiu comunicar o que você gostaria. Dentro do processo terapêutico, é muito comum o psicólogo falar novamente para você o que você disse, para checar se ele compreendeu a sua fala e para você verificar se você conseguiu passar a informação que você gostaria. Então, por exemplo, dentro do processo, a pessoa me conta algum sentimento que ela teve. E aí, ela me fala aquilo e eu falo, talvez de uma forma mais simples, eu falo para ela, o que você quis dizer foi isso, isso e isso? Aí ela vai falar para mim, sim ou não. Porque assim, eu, enquanto profissional, eu vou conseguir conduzir da forma correta e ela, enquanto comunicadora, vai confirmar se ela conseguiu passar essa mensagem. E o fato dela dizer não é tão importante quanto ela dizer sim. Por quê? A gente vai começar a verificar se todas as vezes que ela me diz alguma coisa, ela está passando uma mensagem que, no final das contas, está acontecendo alguma coisa nessa comunicação que não está chegando, ou se são coisas pontuais. Então, a gente vai conseguir direcionar, porque o processo terapêutico é algo muito mais fechado, né? Do que, por exemplo, uma conversa na rua. Então, dentro do processo, fica tudo muito mais fácil da gente controlar, até no sentido da gente identificar da onde está vindo o ruído, né? Se está vindo do tom de voz, se está vindo da minha compreensão enquanto profissional. Então, a gente vai conseguir delimitar o que é meu e o que é do outro. Porque dentro da comunicação, quando a gente for pensar numa qualidade de comunicação, a gente vai ter que pensar que existem duas pessoas diferentes dentro de um processo. Então, a gente saber o que é nosso e o que é do outro é de extrema importância para uma comunicação assertiva. Aí Kati, Oi. eu levantei a mãozinha aqui. Não ouvi, desculpa. Isso que você está falando, eu sou mediadora de conflito também. Sim. E a gente aprende exatamente isso na mediação, a fazer... Porque, assim, quando tem muitos dos conflitos, quer dizer, muitos, quase todos, eles se dão justamente na questão da comunicação, né? Ou por má comunicação, ou por falta de comunicação, Sim. Né? E muitas das vezes porque as pessoas não estão se comunicando, ou porque não se ouvem, às vezes porque a própria pessoa não está, nem ela mesma sabe o que está falando. Então a gente faz isso, a gente confirma o que a pessoa está dizendo, né? E às vezes a pessoa, peraí, mas não era isso que... Então isso é importante para ela mesma se ouvir
e para o outro ouvir. A gente faz uma paráfrase do que ela está dizendo. Exato. Muitas das vezes também, por ser necessário falar de uma outra maneira aquilo que foi dito, né? Retirando e aparando algumas agressividades, aparando ali algumas arestas para o outro ouvir e para ela própria se ouvir, né? Tem os dois lados ali da moeda. Ela própria precisa se ouvir, né? E ver se é aquilo mesmo que ela queria dizer, né? E ela vai confirmar ou não. E no caso de um conflito, né? O outro também entender, porque aí entra a questão da empatia, né? Sem dúvida. Se colocar no lugar do outro. Sem porque dúvida. Às vezes falta esse se colocar, botar no sapato ali do outro, né? Colocar minimamente compreender o contexto sem julgamento, né? Porque assim, que no final das contas a gente não julgar é a premissa para uma boa empatia, né? Uma empatia verdadeira, né? Se a gente pode dizer assim. Porque eu acho que quando existe o julgamento, a gente se desconecta. Então, o fato da gente entender que quando uma pessoa faz algo, existiu muitos fatores que levaram ela a, naquele momento, por exemplo, ter um estilo de comunicação agressivo na maior parte das vezes da vida dela, de alguma forma ela compreendeu que foi assim que ela conseguiu encontrar o caminho dela, e aí ela manteve. E muitas vezes pode trazer prejuízo ao longo do tempo. Nem tudo vai ter sido ruim a vida inteira, né? Então, existem muitos motivos, né, para a gente construir o nosso estilo de comunicação. E todos esses estilos têm a ver com a nossa base, né? Como a gente aprendeu a receber, a dar, a pedir, se é que a gente aprendeu a pedir, né? Muitas vezes a gente não aprende a pedir porque a gente não precisa pedir, né? Tudo que a gente realmente precisa está ali disponível e a gente não precisa pedir. Por observação, às vezes a gente tem uma família que já tem um estilo de comunicação, o qual a gente vai aprendendo. Então, assim, existem muitos motivos para as pessoas se colocarem. E o fato da gente ouvir as pessoas sem primeiro já achar que está errado, é a premissa básica, eu acho que para a gente também se desenvolver, né? Se a gente for pegar isso e pensar no nosso processo de evolução espiritual, a gente tem que olhar e a gente tem que pensar que ali tem um mundo, tem uma experiência de muitas e muitas vidas, onde dentro do processo daquela pessoa, aquele é o lugar que ela está naquele momento. Isso não quer dizer que ela nunca vai mudar, mas existe um processo que está acontecendo ali também. E é um processo tão válido quanto o nosso, né? Então, assim, eu acredito que ser empático no momento da comunicação, com certeza, Cris, de extrema importância, né? Enfim, os estilos da comunicação. Você vai gostar do vídeo que eu peguei um trecho de uma palestra do Murilo Gun, não sei se vocês conhecem, que ele fala sobre comunicação e ele fala um pouco, tem a ver com o que você estava falando. Vamos lá, nós falamos hoje de 4 estilos de comunicação, o agressivo, o passivo-agressivo e o assertivo, está com 2 Is. E essa imagem eu peguei pronta, nem fui eu. Enfim, cada estilo de comunicação tem características. Todos nós, usamos todos os estilos, mas nós temos um estilo ao qual a gente normalmente se identifica, vamos colocar assim. Por exemplo, eu me considero extremamente assertiva em muitas coisas, mas eu também sou muito passivo-agressiva em muitas situações. É um ponto que eu preciso melhorar na minha reforma íntima. Então, dentro disso, eu vejo que eu transito um pouco. Agressivo também. Passivo, menos. Mas todos nós usamos todos eles. Então, assim, a gente olhar para esses estilos de comunicação
e como começar minimamente se identificando e percebendo que a gente tem um pouquinho de cada um. Mas qual é o que a gente usa mais? Em que situação que eu, Catiane, percebo que eu uso esse passivo-agressivo e que eu sei que eu não deveria? E por que eu uso isso como recurso? Né? Qual é a minha colocação nisso? Por que eu não sou capaz de, ao invés de ser passiva-agressiva, ser assertiva naquele momento especificamente, ou com aquelas pessoas especificamente? Então, assim, é extremamente importante a gente começar a observar qual é o estilo que a gente mais usa, mas não só esse. Identificar que em alguns momentos da nossa vida, porque a gente não está sempre pleno, tranquilo e feliz. Então, nos momentos que a gente não está totalmente pleno, tranquilo e feliz, será que a gente muda o nosso estilo? É bem interessante a gente começar a pensar. E entender que todo mundo que a gente conversa também vai estar usando um estilo. Tem um estilo que a pessoa acaba usando mais, mas ela também transita. O estilo passivo. O estilo passivo é um estilo que muitas vezes está ligado com algumas características de personalidade. Muitas vezes a pessoa que tem muita ansiedade, que tem uma ansiedade mesmo patológica, ela se coloca num estilo passivo. A timidez faz a pessoa se colocar, a insegurança faz a pessoa se colocar no estilo passivo. Enfim, o estilo passivo ele se caracteriza muito pela dificuldade de expressar principalmente um sentimento, uma necessidade. E por conta dessa dificuldade, a pessoa tem a tendência a aceitar a decisão dos outros, mesmo que isso traga algum prejuízo para ela. Então, normalmente são pessoas que têm o olhar mais baixo, uma postura mais curvada. Normalmente são pessoas que têm a voz mais fraca, o timbre de voz mais fraco. Enfim, é uma característica que muitas vezes traz problema para a pessoa, até no âmbito profissional, porque ela tem mais dificuldade, inclusive, de mostrar o seu valor profissional. E não só no profissional, o seu valor como amigo, o seu valor como filho. Por quê? Porque ela acaba se permitindo ser engolida pelo desejo, pelas vontades do outro. Então, ela fica num lugar. E todo mundo conhece alguém que é assim, né? Alguém que, quando vai pedir alguma coisa, quando precisa de alguma coisa, tem sempre muita dificuldade de colocar uma necessidade. E, assim, é importante a gente ver isso até para a gente deixar o campo mais aberto, para que a gente possa favorecer a comunicação com as pessoas que têm um estilo mais passivo. Dentro da minha avaliação, o estilo passivo, ele é o mais difícil de transitar. Não quer dizer que a pessoa que tem um estilo mais passivo não possa usar um agressivo em algum momento, mas ele tem mais dificuldade de transitar de estilo por conta das questões psicoemocionais que estão por trás dele. Bem, o estilo agressivo é o contrário do passivo. Normalmente a pessoa tem, aí entra o tom de voz, né? Um tom de voz extremamente impositivo. Muitas vezes existe a intencionalidade de fazer com que os outros recuem e aceitem sem questionamento o desejo ou a ideia, enfim, da pessoa que está comunicando. Muitas vezes o agressivo tem a ver com aprendizado. Existem muitas pessoas hoje em dia que a gente ouve falando assim: eu tenho o dom de ser grossa, mesmo achando que eu estou sendo um doce, né? Muitas vezes são pessoas que têm um estilo de comunicação agressivo e que, mesmo falando eu te amo, fala, pá, eu te amo, né? É uma coisa que muitas vezes é um tom agressivo no sentido mais bélico da coisa, sabe? Parece que a pessoa está querendo briga. E nem sempre ela está. Às vezes é só uma repetição de padrão que ela faz e que nem a pessoa se dá conta de que ela está reproduzindo aquilo. Muitas vezes, nesses casos, qual é a solução? É a gente poder ser assertivo nesses momentos, né? Então, assim, muitas vezes, quando a gente se comunica com alguém que tem ou está num estilo agressivo de comunicação, é muito importante que a gente identifique
as reações emocionais que a gente tem diante dessa pessoa. E, gente, é algo para a vida, sabe? Sempre que a gente fosse comunicar e falar sobre algo que incomoda na gente e que vem de uma outra pessoa, a gente não fala do comportamento da pessoa, a gente fala do que aquilo gerou na gente. Então, quando eu vejo uma pessoa falando agressiva, a ideia, o melhor, o ideal, nem sempre a gente vai ser capaz de fazer o ideal, mas o ideal é a gente não falar, olha como é que você está sendo agressivo comigo, porque você também vai estar entrando no processo da agressividade. O ideal é você falar, então, fulano, quando você fala assim comigo, me gera uma angústia, eu me sinto oprimido. Então, você vai estar comunicando a ela o que você sente a partir daquela ação. Né? Quando você aponta o dedo, aí entra num processo que o videozinho vai falar muito, mas entra num processo de jogo de poder. E aí, uma pessoa que está num estilo agressivo, se ela tem uma reação, uma contrapartida nesse sentido, a tendência é que ela aumente o tom da agressividade. Enfim, é um estilo que muitas vezes é um estilo difícil de lidar, mas é possível, né? É possível até para a pessoa se dar conta, porque a gente precisa também saber com quem a gente está falando. Existem pessoas que sabem que são agressivas ou que estão sendo agressivas porque querem, e existem pessoas que não estão se dando conta daquela agressividade que estão colocando na forma de comunicação. O estilo passivo-agressivo, que ele tem muita dificuldade em ser direto com as informações dele. E ele, por conta disso, acaba ficando mais difícil ele resolver um conflito, porque ele usa muitas vezes a brincadeira, indiretas, para conseguir falar o que ele quer. Então, por exemplo, eu falei para vocês que eu muitas vezes uso o passivo-agressivo. Quando eu estou numa situação que realmente mexe comigo e aquilo que, por exemplo, é dentro de um ambiente de trabalho. E se eu falar diretamente, eu acho, porque aí é uma imaginação minha, entende? Eu acho que vai gerar uma briga muito grande e eu não quero um confronto direto, o que eu faço? Eu, dentro de uma fala que não tem nada a ver com o que eu quero falar, eu vou lá e coloco a informação que eu quero passar. E isso é péssimo. No final das contas, eu me coloco numa situação onde eu não estou resolvendo nada, a pessoa pode se sentir simplesmente alfinetada. O passivo-agressivo é aquele que dá a alfinetada, né? Quando a gente fala, a pessoa tá alfineta muito, a pessoa que sempre tem o estilo passivo-agressivo é essa pessoa que a gente fala, está sempre alfinetando alguém, porque é uma pessoa que tem alguma dificuldade, existe uma dificuldade aí, mas que no final das contas é mais difícil, inclusive, a gente chegar nessa pessoa, porque quando ela não está sendo direta, o que nós temos que fazer? Sermos assertivos, porque a gente vai fazer o que eu dei o exemplo e a Cris falou que também fazem nos conflitos. A gente vai checar com a pessoa o que ela quis dizer, de uma forma direta e objetiva. A pessoa vai, por exemplo, ela falou de uma forma indireta e a gente vai chegar para ela e vai falar, então, desculpa, o que você quis dizer foi isso, isso e isso? A tendência é que o passivo-agressivo diga que não foi aquilo que ele quis dizer. Porque, no final das contas, ele não quer o conflito direto. Mas essa é a forma, até para que uma pessoa que tem um estilo de comunicação passivo-agressivo pare de ser assim com você e tenha mais canal de comunicação para ser mais direto e mais assertivo também. Esse é o vídeo que eu falei. Escutem com atenção, é muito bom. A palavra é o superpoder do humano. É a maior tecnologia de todas. É a que constrói as realidades. Uma palavra destrói uma vida. Uma palavra, o poder da palavra. E é interessante analisar quais são as metáforas que estão no alicerce do nosso jeito de comunicar. No processo de discussão, quando eu e tu estamos discutindo, existe uma metáfora enraizada muito lá embaixo, que é uma metáfora de guerra, que é eu tenho que defender meu ponto de vista, atacar o do outro, até nas palavras, não, eu tenho que me defender. Então existe uma energia de guerra por trás, ancorando, por isso que as coisas acabam debatendo, discutindo, e um morto e um ferido.
É isso, gente. Então, assim, sempre que a gente entrar num processo de defesa muito grande do nosso ponto de vista, é importante a gente parar, respirar fundo e pensar o que está por trás disso, né? Por que esse meu ponto de vista é tão importante para mim que ele seja aceito e que, de uma certa forma, a outra pessoa seja convencida de que o meu ponto de vista é interessante. Eu costumo dizer... Pode falar. Agora eu ouvi. Não, fui eu que escrevi. Eu falei assim, entra em luta de egos apenas, né? É só ego brigando. Exatamente, exatamente. Só que, assim, para a gente não determinar, vamos perguntar, porque, assim, será que é tão importante assim? Será que é briga de ego mesmo? E se a gente tiver uma outra resposta? É importante a gente se perguntar, porque, assim, quando a gente pensa numa discussão do dia a dia, 99% vai ser mesmo briga de ego. Mas se a gente for parar para pensar que existem situações muito delicadas, vamos supor, uma ideia, uma coisa mais caricata que veio, mas que existe. Uma mãe que descobre que o filho começou a praticar assaltos. E ali começa uma discussão, ele começa a dizer o porquê, e ela começa a defender o ponto de vista dela do porquê que aquilo está errado. E aí, no final das contas, que valor tem para essa mãe que esse filho mude de ideia e que aceite a ideia dela? E que valor tem para esse filho colocar para a mãe que aquilo é o que tem que ser? Né? Então, assim, na comunicação existem sempre pontos que vão ser diferentes do que o que normalmente acontece. Então, assim, quando a gente fala em guerra efetivamente, 90%, eu não quero falar 100%, mas, assim, são luta de egos, né? Assim, o que é o poder hoje em dia na nossa vida, no nosso mundo, né? Tem uma frase que é muito dita, que é: informação é poder. Quando você tem informação, você tem poder, só que é para além disso, né? Quando tanto você quanto o outro tem a mesma informação e ainda assim você de alguma forma quer se impor sobre essa pessoa, qual é a forma que você se coloca e por que a gente precisa se impor sobre o outro, né? Por que o ponto de vista, a forma do outro ver, também não pode ser verdade? Uma verdade não invalida a outra, nunca. Existem 1000 possibilidades de verdade no mundo que a gente vive. Eu costumo dizer que o ponto de vista é a vista de um ponto, e existem muitos pontos, né? Então, assim, eu tenho muitos pontos de vista, e todos vocês também. Algumas vezes a gente vai ter o mesmo ponto de vista, e muitas outras não vamos ter o mesmo ponto de vista. E, enfim, então, no final das contas, a comunicação, a gente precisa olhar para quem a gente está falando. E aí eu digo isso de uma forma muito simples, no diálogo 1 a 1, como, por exemplo, hoje eu estou aqui conversando com vocês, mas se eu for dar essa palestra para um grupo de crianças de 10 anos, eu vou ter que usar, inclusive, um outro vocabulário. Por quê? Lembra quando a gente falou dos códigos? Os códigos têm a ver com isso. E um dos ruídos que existe e que é muito comum essa existência, por exemplo, um exemplo clássico, quando a gente vai ao médico, por exemplo, é o fato daquela pessoa para a qual a gente está passando a informação não ter o conhecimento do tipo de palavra que a gente está usando. Então, quando o médico usa termos extremamente técnicos com a gente, ele não está sendo um bom comunicador, porque quando a gente vai comunicar, a primeira coisa que a gente tem que saber é para que público a gente está falando. Eu não gosto de falar de política, mas essa era uma visão que eu tinha sobre o ex-presidente do Brasil. Ele pode ser maravilhoso politicamente ou não, mas ele, enquanto comunicador, ele precisava saber que ele estava falando para uma nação chamada Brasil e que ali dentro existem muitas pessoas que iam levar as coisas que ele falava ao pé da letra. Então, assim, quando ele comunicava
sem se preocupar para quem ele estava comunicando, isso fazia com que ele não era um bom comunicador. Então, assim, e nós também precisamos ter isso, ter esse cuidado, né? E isso também é ter empatia, né? Se eu sou psicóloga e tenho milhões de termos técnicos para usar aqui, se eu usar, eu vou estar sendo boba, porque no final das contas eu não vou estar concluindo com satisfação o meu intuito, que é passar uma informação. Então, na hora de comunicar, o que a gente quer comunicar é o mais importante. A partir do momento que a gente sabe o que a gente vai comunicar, a gente precisa saber para quem a gente vai comunicar. Quando a gente olhar para essa pessoa, a gente tem que ajustar a forma que a gente vai comunicar. E chegamos no nosso estilo querido, que é o assertivo. Bem, o estilo assertivo é aquele que é considerado o comunicador ideal, porque ele fala diretamente o que ele pensa, as suas ideias, sem tirar a validade da ideia do outro. Ele não envolve pessoas aleatórias. Isso é uma coisa importante do estilo passivo-agressivo. Muitas vezes o estilo passivo-agressivo, ele coloca outras pessoas dentro da narrativa para corroborar com a ideia dele, para que ela tenha mais valor ou peso. De alguma forma, seria isso. E o assertivo não, ele fala diretamente o que ele pensa, dizendo que é o que ele pensa e o que ele está trazendo para aquela comunicação e o que ele precisa informar. O foco dele é na informação que ele precisa passar. Seja ela uma comunicação mais formal ou uma comunicação de sentimento, por exemplo. Então, nós temos os nossos 4 estilos, e aqui é um resuminho de cada um. O agressivo não considera a necessidade dos outros e é rude. O passivo é submisso e não costuma expor sua opinião. O passivo-agressivo disfarça sua agressividade com brincadeiras. E o assertivo é respeitoso e age com empatia e objetividade. Bem, a comunicação assertiva, ela é a comunicação que hoje em dia todo mundo quer ter dentro dos ambientes profissionais. São os profissionais que são mais queridos no sentido de que os chefes, os líderes entendem que eles vão ter maior condição de concluir algo. E, no final das contas, os próprios líderes, eles fazem até treinamentos para conseguir ter mais assertividade nas suas comunicações. Porque um líder, seja ele de qualquer que seja o local, seja um professor que é um líder, seja um dono de uma empresa, seja nós, quando contratamos um serviço, no final das contas, a gente contrata uma pessoa para cuidar da nossa casa, a gente vai estar sendo um líder também. No final das contas, nós também temos os nossos estilos de comunicação. E muitas vezes, até quando a gente delega uma atribuição ao outro, é muito importante a forma que a gente faz. Quando eu trabalhava na Prefeitura do Rio, a gente observava muito claramente que existiam alguns equipamentos que os funcionários faziam de tudo por aquele lugar. Domingo vai ter uma atividade, quem puder, comparece. Todo mundo ia. E existiam outros locais, outros equipamentos da prefeitura, que quando isso acontecia, tinha que obrigar o funcionário a ir. E isso se devia muito à forma que o líder comunicava a essas pessoas. Teve uma das líderes de lá, sempre tinha eventos, né, lá. Sempre eventos que eram eventos que tinham um cunho político, não deveria, mas tinham, e ao mesmo tempo eram eventos sociais. E normalmente todo mundo ia, até o dia que uma líder chegou para todos os funcionários e falou que todo mundo estava obrigado a ir. Quando ela falou, vocês são obrigados a ir, a forma dela comunicar entrou como uma imposição. Quando ela disse isso, metade dos funcionários não foram. Então, assim, por uma simples forma de comunicar,
ela fez com que muitas pessoas desistissem de ir. No sentido de que, quando você quer que aquelas pessoas estejam com você, você precisa saber qual é a necessidade delas. Quando você sabe qual é a necessidade delas e existe uma parceria, até na própria comunicação, quando eu falo, eu preciso ouvir. É diferente quando eu estava falando do feedback, por exemplo. Se eu trago uma informação e alguém vai me dar um feedback e eu corto essa pessoa, eu estou impondo. Porque eu preciso receber os feedbacks, sejam positivos ou negativos. A forma que os feedbacks têm é também uma forma da gente poder se olhar. Nem sempre é bom, mas traz essa possibilidade, que no final das contas acrescenta demais para todos nós. Se a gente puder ouvir o que os outros dizem, também sem julgamentos, a gente vai ter muitos ganhos. Né? Entender que aquilo é a forma que aquela pessoa se sentiu, como eu me comuniquei. Eu fiz uma comunicação que talvez não tenha sido a melhor, ou eu não estava no meu melhor dia, ou eu tenho uma característica de uma forma de comunicar que não é muito positiva. E se eu receber toda hora o mesmo feedback sobre a minha forma de me comunicar, eu vou ter que olhar para isso. Então, no final das contas, é muito importante o feedback. Então, vamos lá. As características da comunicação assertiva. A capacidade de expressar ideias e sentimentos positivos e negativos de forma aberta, honesta e direta. Isso tudo é treino, gente. Tudo é treino. A gente vai errar 100 vezes. Na milésima vez, a gente acerta. Enfim, já erramos muito mais do que 100. E reconhecer os nossos direitos sem deixar de respeitar o direito dos outros. Isso é muito importante e, ao mesmo tempo, muito difícil. Isso a gente pode ver muito claramente nas lutas de classes. Todas existe um ruído dentro do reconhecimento do próprio direito e do respeito ao direito do outro. Né? Eu vou falar do feminismo porque eu também estou dentro do meu lugar de fala. O feminismo, muitas vezes, para colocar a necessidade do seu direito, ele diminui o direito de quem não é mulher, né? Então, assim, muitas vezes, eu tenho muitas amigas que são feministas radicais, né? Que existe uma diferença também do feminismo e do feminismo radical. Eu tenho muitas amigas que são feministas radicais e muitas vezes eu vejo elas diminuindo o valor do masculino para poder mostrar o valor do feminino. E no final das contas, é exatamente isso. Como que a gente pode reconhecer o nosso direito sem deixar de respeitar o direito do outro? Então, quando eu mostro um valor e um direito do feminino, eu preciso entender que nada tem a ver o direito e o valor do masculino. Se ele já tem, bom para ele. Né? Então, assim, é bem difícil essa segunda. A terceira. Assumir as nossas responsabilidades em nossas ações, na nossa comunicação, sem julgar ou culpar as outras pessoas. Também é difícil, mas eu acho que essa é mais difícil de compreender que a gente está fazendo. Né? Ela fica mais por trás da nossa comunicação. Até porque, quando a gente é confrontado a respeito disso, gente, eu acho que eu vou ter que parar 1 minuto para pegar mais água, porque hoje está demais. Quando a gente é confrontado a respeito disso, muitas vezes a gente entra naquele processo do conflito, de nos defender. 1 minutinho? Me dá 1 minutinho só para eu pegar água? Rapidinho. E o quarto, confrontar de forma construtiva e encontrar uma solução mutuamente satisfatória.
Confrontar, muitas vezes, quando a gente fala essa palavra, a gente já imagina um conflito, né? Um confronto não necessariamente precisa ser um conflito. Confrontar, muitas vezes, é trazer uma informação, por exemplo, de que a pessoa está sendo agressiva. E aí você está confrontando ela. Mas você pode confrontar de uma forma assertiva. Por quê? De uma forma assertiva. Porque quando essa pessoa, mesmo que ela venha se defender, você vai ouvir a defesa dela. Você vai aceitar que ela se defenda também. Existe essa possibilidade dentro da nossa comunicação. Então, é possível, só que tudo isso é importante a gente treinar. E para a gente treinar, muitas vezes, todo tipo de treino que a gente quiser fazer, principalmente da parte comportamental, aí eu estou colocando essa parte da comunicação como comportamento, a gente vai precisar de... É como se a gente tivesse uma grande meta e fosse diminuindo essa grande meta em pequenas metas. Quando a gente faz isso, a gente torna muito mais efetiva a nossa mudança dentro do processo. E não só muito mais efetiva, como muito mais fácil a gente fazer, a gente assumir uma forma de comunicação mais funcional para a nossa vida. Então, como colocar em prática? O primeiro passo é entender que, dentro de todo o contexto da comunicação, vão existir muitas formas da gente comunicar dentro da nossa fala, por exemplo. Quando a gente fala alguma coisa, não é só a fala que está ali. Existe muito da comunicação não verbal atuando junto com a nossa fala. E uma das questões que acontece, que é muito comum, é a pessoa estar falando uma coisa e estar expressando outra. Vou trazer de novo um exemplo de clínica, né, da psicologia. Muitas vezes, e é algo que eu preciso denunciar como profissional, muitas vezes a pessoa está me contando uma tragédia, pensa na pior tragédia, rindo. Existe uma dupla mensagem. E quando a gente usa de duplas mensagens, a gente não está sendo assertivo. Não está sendo. A gente pode rapidamente achar uma justificativa para isso. É muito difícil para essa pessoa falar isso que ela está falando com a seriedade que isso tem. Então, ela precisa, de alguma forma, entrar em contato com expressões não verbais que digam algo contrário, porque ela não entra totalmente em contato com isso. Mas isso vai prejudicar essa pessoa e vai prejudicar as comunicações dela. Que assim como ela fala isso para mim de uma forma tão rápida e fácil, ela vai fazer isso com o marido dela. Gente, hoje está péssima aqui minha tosse. Desculpa. Ela vai fazer isso com o marido, ela vai fazer isso com o filho, e ela vai falar de uma coisa que está incomodando ela rindo. Ai, desculpa, gente, perdão. Então, dentro da comunicação assertiva, um dos passos é a gente prestar atenção no nosso contato visual. Sempre que a gente estiver se comunicando, é importante que a gente faça contato visual com quem está recebendo essa mensagem. Primeiro, porque isso gera empatia, passa mais confiança, é um sinal de que você também está ali atento, conectado. E também por outro motivo, porque você está prestando atenção nas reações que essa pessoa está tendo a partir do que você está falando. Isso tem um ponto um pouquinho mais à frente, que vocês vão ver que isso é importante também por outros motivos. Mas, assim, o contato visual, ele é primordial dentro da comunicação. Porque você está naquela comunicação, você está no aqui e agora, você está com aquela intenção, você está disponível àquela pessoa. Hoje em dia é muito comum, isso é comum, eu acho que em todos os lugares, o celular, o telemóvel, muitas vezes ele está no meio de uma comunicação. Às vezes uma pessoa está falando com a gente e a gente está olhando aqui alguma coisa. Né? Que comunicação é essa, né? Por que naquele momento, ao invés de eu estar comunicando com essa pessoa, eu estou buscando outras comunicações, né? Que a internet traz para a gente diversas comunicações.
No final das contas, são comunicações extremamente aleatórias e que podem trazer até uma confusão para muitas pessoas que recebem, né? Que a gente acaba recebendo muita informação. Então, o contato visual é um ponto muito importante dentro da comunicação assertiva e é muito importante a gente se observar. Quando a gente perceber que a gente está perdendo o foco, volta, né? Não tem problema também a gente, de vez em quando, se perceber errando. Errar não é errado. Errado é a gente errar, perceber que errou e continuar errando, não tentar melhorar, né? Bem, a postura corporal e os gestos também entram na comunicação não verbal. A nossa postura dentro de uma comunicação também está comunicando. Então, quando a gente quer ser um comunicador assertivo, a gente precisa entender que a nossa postura corporal, ela precisa estar congruente com o que a gente está falando. Então, é algo que a gente precisa estar atento também. Os nossos gestos também comunicam muito. Todos esses pontos, eles vão estar na nossa autoobservação e na observação que a gente está tendo do outro. Quando eu falo do contato visual, quando você está olhando para uma pessoa, quando você está comunicando, você vê o retorno que ela te dá, em gestos, em postura corporal, expressão facial. Tudo isso vai te dar informação como você deve continuar aquela comunicação. Isso é de extrema importância. Às vezes pode parecer até manipulação, mas não é manipulação. É uma forma de você entrar em sintonia com quem você está conversando para que você possa passar a informação de uma forma completa. Chegamos na voz. A voz. Bem, dentro da comunicação assertiva se entende que o tom nivelado e modulado é o mais convincente e aceitável, e não é intimidador. Só que a gente precisa ter em mente que quando a gente fala de tom de voz, a gente precisa entender em que lugar a gente está, que ruídos estão acontecendo, se tem ou não ruídos, o que você precisa comunicar e quem é o seu interlocutor. Se você não tiver isso em mente e tiver sempre um tom de voz nivelado e bem modulado, em muitas situações você não vai estar tendo uma boa comunicação. Imagina você no carnaval, no meio do carnaval da Bahia, e você quer passar uma informação para o seu amigo e você fala para ele calmamente, num tom nivelado e modulado: preciso ir embora, estou passando mal. Primeiro que ele não vai ouvir, porque você não levou em consideração que existe um ruído extremamente alto, você não prestou atenção que você está no meio de um carnaval com milhões de pessoas, uma música altíssima tocando. Enfim, você deixou de prestar atenção, então você não comunicou, você não conseguiu comunicar. Então, assim, claro que dentro de um contexto normal, sem ruídos, sem nenhuma situação que atrapalhe essa comunicação, o seu interlocutor tem boa audição, tem boa visão, está atento a você, um tom nivelado e modulado, sim, é o ideal. Então, assim, vocês já devem ter percebido, para tudo existe um senão. Existe uma outra possibilidade. Nem tudo é bom 100% do tempo. Então, a gente vai estar sempre observando que situações, qual é o contexto que nós estamos, e dentro desse contexto, o que está acontecendo para a gente poder ser assertivo. Pronto, chegamos aonde eu queria. Quando a gente faz contato visual, a gente é capaz de ler o outro. E quando a gente é capaz de ler o outro, a gente consegue conduzir aquela comunicação de uma forma que efetivamente essa conexão aconteça e as duas pessoas estejam abertas para ouvir e para falar. O nome disso é rapport. Rapport é uma palavra muito usada pelos coachings, por exemplo,
por líderes de empresas. Por quê? Porque, no final das contas, isso que eu falo que às vezes dá uma impressão de manipulação, mas não é manipulação. Às vezes você precisa observar até o tipo de palavra que a pessoa usa. Vamos supor que a gente esteja falando com uma pessoa com muito pouca instrução. E aí ela tem muito pouco conhecimento geral, e ela usa algumas palavras que, apesar de não serem usuais no nosso vocabulário, são palavras que são importantes para ela. A gente pode usar as palavras que a pessoa usa. E isso gera uma sincronização na comunicação, gera um rapport, e você vai ter muito mais abertura para que essa pessoa, inclusive, possa te ouvir. Porque existe uma conexão, existe uma identificação. Existem alguns que são um pouco mais exagerados, que até repetem os gestos que a pessoa tem. Então, uma pessoa que mexe muito no cabelo, você vai lá e você mexe também, igual a pessoa mexe. Isso gera identificação. Todos nós somos assim. Se alguém fizer isso com a gente, isso também acontece. Na psicologia social, isso é estudado e é chamado de eco de postura. Eco de postura é muito comum a gente ver em pessoas que têm uma sintonia muito grande. Por exemplo, tem duas amigas conversando sobre a vida pessoal delas. E quando você olha, elas estão na mesma posição, com a perna cruzada para o mesmo lado, o braço apoiado do mesmo jeito. Isso é o eco de postura. Isso acontece naturalmente quando as pessoas estão sintonizadas. Mas muitas vezes a gente pode utilizar dessa informação para que a gente possa abrir o canal de comunicação, para que a nossa informação chegue com menos julgamento do outro, menos, como o Murilo Gun estava falando, menos crenças por trás, porque todos nós temos, né? Então, quando a gente vai falar com uma pessoa que cometeu um crime, a gente vai falar com uma pessoa que supostamente, para a gente, pode agredir qualquer um que aparece na frente dela. Então, a gente vai com um pouco mais de medo, a gente vai tomando cuidado. Se essa pessoa tiver um movimento mais brusco, a tendência é que a gente, inclusive, se afaste. Então, assim, isso é uma crença. Catiane, você está falando uma coisa que é meio óbvia, a gente tem que se defender. Sim, a gente tem que se defender. Eu normalmente dou uns exemplos mais caricatos, mas no final das contas isso pode acontecer em muitas situações, coisas muito simples. Uma mulher que olha e acha que nenhum homem presta, ela pode conversar com um homem, o homem contando do seu sentimento, de uma dor, de um sofrimento, e ela olhando e falando, até parece, é mentiroso, todo homem é mentiroso. Então, assim, existem crenças que estão dentro do nosso processo de vida e que atrapalham na forma que a gente recebe, na forma que a gente passa a informação. E muitas vezes pode alterar o nosso estilo de comunicação por conta dessa crença. Então, se a gente acha que toda mulher loura é difícil, às vezes a gente pode tomar um tom mais agressivo. Ou se a gente acha que toda mulher loira é burra, a gente pode ser mais passivo-agressivo, usar de ironia dentro do processo. Então, assim, o fato da gente entender que nós temos um monte de coisa que a gente acredita e que faz com que a gente se comunique de forma diferente, isso é uma das coisas mais importantes no processo de comunicação. Mais importante. Então, esse é um ponto principal, se a gente quer ser um melhor comunicador. A gente quer ser um melhor comunicador? Sim. Não, eu não quero não. Então, ok, tranquilo. É só viver, né? E ter as consequências da nossa vida. Podem ser positivas, podem ser negativas, tanto faz. Mas se a gente quer se colocar de uma forma melhor, esse é o primeiro passo. E muitas vezes, quando a gente percebe, por exemplo, que a gente está sendo agressivo com alguém, a gente pode se perguntar isso. Será que eu penso alguma coisa dessa pessoa que faz com que, quando eu interaja com ela, eu seja mais agressiva? E tem algumas pessoas que a gente é, inclusive, mais passivo.
Por quê? Pode ser porque essa pessoa é mais agressiva e a gente fica com medo. Pode ser por diversos motivos. E aí, quando a gente sabe o que está por trás da nossa comunicação, que crenças a gente tem em relação a um grupo de pessoas ou a uma pessoa especificamente, a gente pode modular a nossa comunicação para que a gente volte para a nossa assertividade. Então, assim, quando eu olho para uma pessoa e acho que ela é uma pessoa difícil, eu tenho uma tendência a agir de uma forma X. Quando eu reconheço que eu já sei disso, talvez eu vou escutar um pouquinho ela antes. Sei, ou talvez eu vou estar mais aberto para ouvir o porquê, talvez, que eu ache ela difícil. Por que será que eu acho ela difícil? Né? Então, no final das contas, gente, a gente sempre vai estar oscilando entre olhar para o que a gente está fazendo, olhar para o que o outro traz para a gente e poder interagir com essas duas verdades, entendendo que a nossa nem sempre é a melhor, a do outro nem sempre é a melhor, e até que ponto vale ir até o fim, por exemplo, de uma discussão, para ganhar uma discussão. O que é ganhar uma discussão, né? Então, assim, a gente se questionar muitas vezes faz com que a gente mude sem a gente precisar nem se forçar a mudar. Então, a gente tira um pouco o peso também de algumas comunicações que a gente faz. Enfim, tem muitas crianças que têm muita dificuldade, por exemplo, em falar, né, para a turma. Ah, tem uma apresentação, não fala. Por que essa criança não fala, né? Por que aquele grupo intimida tanto ela? Será que tem a ver com o professor? Será que tem a ver com os alunos? Será que tem a ver com essa criança? Aonde que está, né, esse movimento? Então, assim, a gente poder olhar para o todo, olhar para todas as partes que compõem aquilo. Não de uma forma de falar que está errado, mas, assim, a gente poder compreender e potencializar, dar possibilidades, porque potencializar é ter possibilidades. O fato da gente estar aqui conversando não vai fazer ninguém sair daqui melhor, mas vão trazer novas possibilidades. E a gente ter possibilidades é maravilhoso, porque a gente pode seguir por elas ou dizer não, nesse momento não é possível para mim, não quero, muito obrigada, vou continuar seguindo por aqui. E não tem problema nenhum com isso, né? E pode falar, ouvi. Sou eu de novo. Diz. Só deu eu hoje. Não, voltando só um pouquinho atrás, quando você falou aí olhar por que os outros são difíceis e, né, pensar porque na verdade, se o outro está sendo difícil, na verdade não é o outro está sendo difícil porque o que ele fez ou falou, o que aconteceu, bateu em mim de alguma maneira que ressoou porque eu tenho aquilo em mim, quer dizer, disparou um gatilho, Exato. né? Que é que eu tenho aqui, porque senão aquilo entrava 100 e saía 200. Exatamente. Não ia, né, dizer nada. Então, na verdade, é um processo de conhecimento, de autoconhecimento que eu tenho também que fazer, porque para descobrir esses gatilhos, o que faz... a pessoa pode ser difícil, ou quão difícil ela é realmente, porque ela fez disparar esse gatilho. Percebe o que eu estou querendo dizer? Totalmente. Isso é se responsabilizar. Né? Isso é ter responsabilidade dentro desse processo. Quando uma das características da empatia é se responsabilizar, é exatamente isso. É entender que quando a gente acha alguém difícil, é porque essa pessoa aciona alguma coisa na gente que a gente tem dificuldade. O que é difícil? É uma coisa que a gente não consegue fazer com facilidade. Para mim, a matemática é muito difícil. Não é porque a matemática é difícil em si, nasceu com essa qualidade de difícil. É porque eu, Catiane, não consigo chegar e compreender a matemática. Então, quando uma pessoa é difícil, o que tem em mim que faz com que eu não consiga
compreender essa pessoa, não consiga lidar com essa pessoa, não consiga me comunicar com essa pessoa. Isso é se responsabilizar. Exato. Quais são as emoções que ela me provoca, né? É raiva, é a sensação de injustiça, é a sensação de quê, né? É isso que eu tenho que lidar, é isso que esse olhar para dentro, né? Exatamente, exatamente. E no final das contas, assim, a gente olhar para a gente sempre vai ter ganho. Eu costumo dizer que o maior investimento que a gente faz na nossa vida é o do autoconhecimento. Porque quanto mais a gente se conhece, mais ferramentas a gente vai ter para lidar com a gente, com o mundo, com tudo que acontecer à nossa volta. Quando a gente está bem, não importa o que aconteça, a gente vai lidar com aquela coisa de uma forma mais tranquila. Então, assim, quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem recursos. E o recurso não são só coisas muito lindas, não. A gente saber ter um tom de voz agressivo, em alguns momentos pode ser muito funcional dentro da nossa vida e da nossa comunicação. Pode, inclusive, tirar a gente de algum risco. Então, é importante a gente identificar que a gente tem esses potenciais que são, primeiramente, até julgados por nós como negativos, mas que eles são funcionais. A mesma coisa eu digo sobre os sentimentos que são ditos negativos. Uma tristeza. A tristeza é só ruim. Não, a tristeza não é só ruim. Muitas vezes a gente vê pessoas que são extremamente agressivas e quando elas ficam tristes, elas são capazes minimamente de olhar para outra pessoa. Elas conseguem minimamente fazer um contato menos agressivo com as outras pessoas. Então, a função da tristeza naquela pessoa tem ganhos que são muito bons. E nas pessoas normais também tem muitos ganhos, né? A tristeza, eu costumo dizer que é um convite para olhar para dentro, né? Porque existem sentimentos que jogam a gente para fora, existem sentimentos que jogam a gente para dentro. Então, os sentimentos, a maioria dos sentimentos que são considerados negativos, eles jogam a gente para dentro, né? A mágoa, a tristeza, enfim. E a agressividade, ela não é sempre negativa. A agressividade, ela tem uma função extremamente importante na nossa vida, na nossa sobrevivência. Eu sempre falo, eu já devo ter falado das outras vezes que a gente esteve aqui, a gente só é capaz de acordar todo dia, levantar da cama, bater ponto no trabalho todo dia, ficar 8 horas dentro de um ambiente de trabalho, porque existe a agressividade dentro de nós. A agressividade é que faz a gente dizer, não vou comer McDonald's, vou fazer minha dieta porque eu quero ser mais saudável. Senão a gente não conseguiria nada disso, nada disso. Então, assim, tudo precisa ser relativizado. Até quando a gente acha que é uma coisa totalmente certa, isso não tem como, tem como. Pode ter certeza que em algum momento, em alguma situação, tem como relativizar também aquilo. Eu não sei se eu já contei para vocês, já devo ter contado, porque eu adoro isso, sempre conto. Tem um texto de um jornalista brasileiro que fala: toda história depende do ponto que ela começa a ser contada. Então, nesse texto dele, ele conta de um menino que entra num ônibus, assalta o ônibus e na hora de descer do ônibus ele dá um tiro no motorista de ônibus e mata esse motorista. E aí, quando ele sai, ele vai embora, foge, e esse motorista morto tem uma esposa, 4 filhos, que começam a ter muita dificuldade, porque a mulher não pode sair para trabalhar, esses filhos começam a passar fome, é uma luta danada, o mais velho começa a ficar muito revoltado, porque o pai foi morto, e ele começa a se envolver com pessoas que não têm ideias muito boas. E um dia, ele revoltado, vendo a mãe passar fome, ele pega uma arma, entra no ônibus, assalta todo mundo e, no final, ele dá um tiro no motorista. Então, assim, quando a gente escuta o início da história, a gente fala, é um bandido, matou, é bandido, safado. E aí, quando ele continua contando a história, e no final das contas é um ciclo, a gente fala, caramba, o que esse garoto não deve ter passado? Eu resumi, né? Obviamente, a história é mais longa, mas no final das contas é isso. Então, assim, até algo que a gente julgaria veementemente, com muita certeza,
também pode ser relativizado, né? Nem sempre, não vão ser 100% das vezes que vão ser assim. Algumas vezes podem ser, sim, mas não vão ser todas, né? Então, até sobre o nosso próprio comportamento, isso também é uma forma da gente ser empático conosco, a gente construir uma autocompaixão. A gente ter autocompaixão também é a gente poder olhar para a gente com esse olhar, entender, e aí eu repito, não é errado errar, né? Então, assim, a gente precisa olhar para os nossos erros e compreender que eles têm funções na nossa vida. É importante, eles são importantes, eles sempre serão importantes. E é meio por aí. E o conteúdo da nossa, voltando aqui para a apresentação, o conteúdo do que a gente fala, ele vai estar no final de tudo e ele ao mesmo tempo que é o mais importante, ele não é o mais importante. Porque o como você vai falar isso vai fazer toda a diferença. Às vezes a gente fala que a gente pode mandar uma pessoa para aquele lugar. Se a gente mandar com jeitinho, é capaz dela agradecer a gente. Isso é verdade, porque isso tem a ver como a gente vai estar passando uma informação, de que forma a gente vai estar recebendo essa pessoa, olhando para essa pessoa, como que vai estar a nossa postura. Às vezes a gente tem um tom de voz muito doce, mas a nossa postura é uma postura agressiva. Quando a gente fala docemente com uma pessoa, encarando a pessoa bem pertinho dela, o que a gente está querendo dizer com isso, né? De novo, tem uma dupla mensagem. Então, o como, o onde e quando você decide falar alguma coisa é mais importante do que o que você diz. Porque o que você diz precisa estar submetido a isso, né? Não adianta você entender que você pode falar algo totalmente fora do contexto. Por exemplo, você vai numa audiência num tribunal, vai de biquíni. Por quê? Porque quando você coloca um biquíni, você está comunicando alguma coisa. As nossas roupas comunicam. Então, quando você vai num lugar, a forma que você se veste também comunica. E isso a gente pode jogar até para uma leitura do Centro Espírita, por exemplo. Muitas vezes a gente esquece que ali é um ambiente onde a gente precisa ter alguns cuidados minimamente, né? Existem alguns locais que têm umas regras mais delimitadas, outros nem tanto, mas como a gente se coloca diante disso? A gente sabe que lugar é esse, né? Então, assim como a gente não vai num tribunal de biquíni, a gente precisa também olhar como a gente comunica com a nossa roupa. E isso é importante também, né? Então, assim, uma pessoa que usa sempre roupa muito fechada, tudo muito fechado, ela também está comunicando alguma coisa. Agora, será que ela sabe o que ela está comunicando? Ela está passando uma informação. Existe esse negócio da comunicação da roupa, isso é muito interessante. Existem muitas pesquisas com isso, que coloca a mesma pessoa, com vários estilos, mostra para as pessoas na rua, né, para várias pessoas, e pergunta o que elas acham daquela pessoa. E muitas vezes, por exemplo, eu lembro de uma que eu fiz essa pesquisa, eu lembro que me chamou muita atenção que as pessoas falaram muitas características negativas, era uma mulher que estava vestida, né, com várias roupas, quando ela estava vestida de skatista, ela estava com um skate, uma roupa meio grunge, e muitas pessoas, isso me chamou muita atenção, porque eu realmente, a minha crença sobre pessoas que andam de skate não estava em sintonia com a crença da maioria. Então, as pessoas olhavam aquela garota vestida de skate e falavam, essa aqui é uma largada, drogada, com certeza usa drogas, com certeza isso, com certeza aquilo. Eu falei, gente, que louco, né? Então, assim, mas no final das contas é isso. Será que se eu fosse skatista, eu não ia saber que eu estava comunicando isso? Que a minha crença é diferente da crença dos outros. E os outros estão certos? Não necessariamente, mas provavelmente eles tiveram contato com algumas informações que fez eles acreditarem naquilo. Então, a gente sempre precisa olhar para a gente e olhar para o outro.
Nem sempre a gente vai estar certa, mas nem sempre o outro vai estar também. Só que daí se o outro não estiver certo? E também daí se a gente não tiver? Não é por isso que o outro tem que ser menor ou ser diminuído, ou enfim, ou a gente ser agressivo ou não. E o contrário também. E isso é saber os nossos direitos. O fato de eu cometer um erro, de eu agir de uma forma que não é adequada em algum momento, não dá o direito de ninguém ser agressivo comigo. Então, a pessoa pode vir e conversar comigo. Falar, olha, Catiane, naquele momento não foi adequado, foi algo que incomodou, as pessoas ficaram constrangidas, ficaram desagradadas, enfim, me passar uma informação de uma forma que eu possa também ouvir. Isso também é nosso direito. A gente também não tem que só se olhar e a gente tem que melhorar e aceitar tudo, senão a gente entra no passivo. Né? Se a gente começar a aceitar tudo que vem do outro, a gente também não está sendo assertivo. Isso aqui, alguns de vocês devem conhecer. Isso eu peguei, isso é uma tabelinha, porque dentro da comunicação assertiva, o estudo da comunicação, ele toma muitos caminhos, e um deles é a comunicação não violenta. Existe um estudo muito grande, a Cris, como ela trabalha com conflitos, ela deve conhecer. A comunicação não violenta, hoje em dia, ela é trabalhada em muitos locais, instituições, escolas, é muito importante. E entra exatamente o que a Cris estava falando para a gente, que sempre que a gente precisar comunicar alguma coisa, a gente precisa observar muitos aspectos. Primeiro, a gente precisa entender aquela situação, no momento que ela está acontecendo, que momento é aquele, sem julgar, entender que existe várias possibilidades de ler aquela situação. E a gente precisa entender, no final das contas, isso é o contexto. Quando a gente lê um contexto, a gente normalmente coloca interpretações pessoais. Mas quando a gente faz uma leitura do contexto e tenta observar de que forma aquele contexto está estruturado, aquela situação está estruturada sem julgamento, a gente amplia muito o nosso campo de visão. Isso é muito interessante para a nossa comunicação. Aí entra o nosso sentimento. A gente precisa observar e mapear o ou uma comunicação, ou uma situação, o que quer que seja, que sentimentos são provocados em nós, né? Se aquilo dá raiva, se aquilo dá alegria, se aquilo dá vontade de sair correndo, enfim, você pode dar o nome que você quiser, mas dê um nome. Nós, seres humanos, qualquer ser humano, a gente se reconhece porque nós fomos nomeados. Então, sabe aquele garotinho que todo dia vinha alguém da família e falava: ah, o Joãozinho é tão difícil, ah, que menino bagunceiro, ah, que menino bagunceiro, ah, que menino... Ele foi nomeado. A chance dele reproduzir um comportamento difícil, no sentido de bagunça, de falta de comprometimento, é muito maior, não quer dizer que ele vai fazer, mas é muito maior do que o Juquinha, que a mãe ficou, nossa, mas meu filho é tão educado. Mas você já viu, fulana, como ele é organizado, tão pequeno e tão organizado? O que ouviu a outra coisa tem muito mais chance. Então, assim como nós nos construímos a partir do olhar do outro, hoje, nós, enquanto adultos, a gente precisa dar nome ao que a gente sente. A gente precisa, porque a gente só vai ser capaz de acessar dando nome. Lembra lá no início que eu falei? Quando a gente só está no sentimento, a gente não consegue organizar. Quando a gente olha para esse sentimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome para ele, para a gente saber o que é. Ainda hoje eu recebo pessoas no consultório que não sabem o que é angústia, por exemplo, que falam, eu sinto umas coisas, não sei o que é, não sei como é que é isso, acontece comigo. E a gente começa a dar nome para os sentimentos, para a pessoa reconhecer os próprios sentimentos. Então, enfim, é importante nomear.
e se compreender, para você conseguir entender o que a gente já falou várias vezes, o que é nossa responsabilidade e o que não é nossa responsabilidade, até para a gente ser capaz de se posicionar. Se posicionar também é uma forma de comunicar? Sim, é uma forma de comunicar. Até quando a gente opta por não comunicar, é uma forma de comunicar. Eu sempre falo assim, não escolher também é escolha. Quando alguém fala assim pra gente, você quer beber água ou refrigerante? E você não fala nada, ou você fala, tanto faz, você escolheu que o outro decidisse por você. Então também é uma escolha. Então, se ele trouxer uma água, você vai falar, ai, água. Sim, ai, água, você que escolheu. Né? Então, assim, isso é responsabilidade. Bem, aí vamos para a necessidade. Aqui a gente precisa entender qual a necessidade. E aí vamos falar de necessidade de uma forma mais abrangente. Que necessidade a gente tem de ter aquele sentimento? Que necessidade a gente tem de atender? Como a gente precisa atender aquele sentimento? Porque sentimento e emoção são coisas diferentes, tá? A emoção, aqui eu mudaria, eu não deixaria emoção, não, eu colocaria sentimento. Porque a emoção é o que a gente sente, é como se fosse quando ela vem, e ela vem, é como se fosse um instinto, vamos colocar assim. A gente pega e tem aquela emoção veio. Quando a gente dá nome, se apropria, vira sentimento. Então aqui eu mudaria essa palavra, enfim. Mas a gente precisa entender que necessidade esses sentimentos despertam na gente. Quando eu sinto raiva, o que eu preciso? O que essa raiva está dizendo para mim? O que essa tristeza está me comunicando? Então, a gente precisa saber que tipo de comunicação um sentimento traz para a gente, porque pode ser diferente, o meu e o de uma outra pessoa. Então, eu posso saber muito bem o que a tristeza faz com que eu necessite, e quando alguém vier me contar, não vou dar a minha receita do bolo, ou posso sugerir, mas entendendo e até comunicando que a dela pode ser diferente. Então, é importante que cada um olhe para si, porque nós somos seres individuais. E como seres individuais, temos também necessidades individuais. Depois que nós observamos esses 3 passos, aí sim você precisa, aí sim chega o pedido, né? Que ajuda você vai precisar pedir? Como você vai comunicar isso ao outro? O que você precisa do outro? Sabendo que esse outro pode dizer sim e pode dizer não. Não necessariamente as pessoas não são obrigadas a dizer sim para a gente sempre. Então, isso, e não tem problema nenhum nisso, né? A gente pode, num primeiro momento, ficar magoado e a gente volta lá para o início. Ah, beleza, eu fiz um pedido, eu precisava que alguém me ajudasse em determinada situação, essa pessoa disse que não podia, ou não era capaz, ou não queria. E isso me gerou raiva. Vamos voltar lá no início. A gente observa aquela situação, a gente vê tudo que está acontecendo, a gente vê, é raiva mesmo? Que sentimento é esse que me despertou? Qual é a necessidade desse sentimento? Volta desde o início. Isso é um ciclo sem fim, a gente vai fazer a vida inteira. Enquanto eu sempre brinco, eu falo assim, se a gente está vivo é porque a gente ainda precisa melhorar alguma coisa, senão a gente já tinha virado anjo, já não está mais aqui. Então, ninguém está certo o tempo todo, mas também ninguém está errado o tempo todo. Ninguém é bom 100%, ninguém é ruim 100%. Então, vamos repetir esse ciclo eternamente. Gente, alguém tem alguma pergunta? Essa era a informação que eu queria passar. O finalzinho eu sempre coloco uma música, vou colocar uma das músicas que são uma das minhas preferidas da vida para vocês. Olha, isso é uma honra. A letra é maravilhosa e eu acho que se a gente escutar essa música pensando na comunicação, traz para a gente também uma ampliação, uma forma de refletir também muito bacana. Ninguém tem perguntas, então vamos ouvir a música, que é linda, do Raul Seixas, não sei se vocês conhecem. Vamos lá.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão de um possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, eu sei que você pode mais. Coragem, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem, que eu sei que você pode mais. É isso, minha gente. Olha, deixa eu tirar aqui, parar partilha. Espero que eu tenha sido capaz de me comunicar suficientemente bem para passar alguma informação para você. Foi assertiva. Agora já sabendo que você gosta de Raul, quando terminar e você gosta de botar música, eu vou botar Toca, Raul! Isso, eu adoro. Nossa, eu adoro. As letras do Raul Seixas, normalmente, elas trazem muita reflexão para mim. Além do Raul, também Gonzaguinha. Gonzaguinha é outro que também é incrível, no meu ponto de vista. Gente, apesar da gente estar terminando, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem trocar alguma informação, fiquem à vontade. Eu não sei se todos estão no grupo. Sim. Oi? Estamos, sim, senhora. Perfeito, Miki. Então, se precisar, é só me chamar. Eu estou à disposição de todos. Eu tenho o PDF desse livro do Marshall Rosenberg. Se alguém precisar e quiser, é que eu esqueci o nome agora que você falou, o Comunicação Não Violenta. Sim. Se alguém quiser que eu partilhe. Eu quero. Cris, tu que és a menina das partilhas, dos PDFs, estás a perguntar se queres que partilhe? Que ofensivo, meu bem. Eu tenho PDF de tudo. Eu adoro um PDF. Eu envio. Obrigada. Gente, muito, muito obrigada, viu? Obrigado nós, Cátia. Adoro estar aqui com vocês. Lembrando que no próximo mês, quem vai conversar com a gente e passar as informações é a Diana, sobre comportamento infantil. E outubro, Diana, novembro é Maria de Fátima, que vai falar sobre o livro dela. Então, estão todos convidados. Sempre na primeira quarta-feira do mês. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Grata, obrigada. A Tertúlia 2. Um beijo Foi excelente. E se não for antes, até o mês que vem. Até mês que vem. Tudo excelente. Bom. Muito obrigada a todas. Muito obrigada. Tchau, meninas. Até amanhã. Muito. Beijo. E Antônio, até amanhã. Beijos. Obrigada a todos.